Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje se encontra em São Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 30. E aqui na Sagrada Escritura nós temos uma experiência muito interessante que São Marcos coloca de uma forma muito simples e muito tranquila. Um relato do Evangelho presente nos sinóticos, que pode até no primeiro momento nos arrepiar, dado hoje ao extremismo da sensibilidade ou do sentimentalismo tóxico, como algumas pessoas falam. Mas é necessário, portanto, um contexto, o conhecimento do contexto cultural na época em que vivia Jesus e um pouquinho das condições de compreensão da nossa própria fé cristã e as suas origens a partir do Antigo Testamento. Aqui um povo ele era marcado pelos seus deuses, com poucos ou muitos deuses, e aqui nós temos dentro desse grande contexto muito natural a criação de deuses a partir das experiências com a natureza. Nós temos as culturas humanas, as culturas que foram sendo desenvolvidas, nós temos então o povo de Israel cultuando um único Deus. É aqui que esta mulher pagã aparece pedindo a libertação do demônio de sua filha. A presença do demônio não está, portanto, circunscrita apenas aos judeus, como nós vemos Jesus libertando, curando e libertando também aqueles que estavam dominados pelo demônio, mas em todos os lugares do mundo inteiro, em todas as religiões. E aqui nós vemos que o poder de Jesus está também presente em todos os lugares no qual o seu nome é evocado, no qual a fé em Jesus é evocada, vivida, sentida e é clamado a libertação. Uma característica da nossa fé cristã, a liberdade. Nós não podemos estar possuídos. Livremente nós nos determinamos a seguir Jesus. E o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Não é necessariamente aqui na terra o caminho da vitória. Então, se seguimos o caminho da cruz, tendo como certo que o primeiro degrau para esta escalada, esta subida do monte, como vai dizer São João da Cruz, este caminho seguindo Jesus crucificado, morto e ressuscitado, nós temos a humildade, como sobretudo aparece na regra de São Bento, mas em todas as espiritualidades, a humildade, a confiança em Deus como Todo-Poderoso, e o homem como criatura amada, filho e filha de Deus. É aqui que Deus quer todos os seus filhos livres de todos os condicionamentos e paixões que o impedem de viver a sua verdadeira natureza, redimida e redimida por Cristo, revelada já na Sagrada Escritura. Fomos feitos para amar. Esta menina possuída não era capaz de amar. Esta mulher, ela faz algumas demonstrações de grande crença, de grande fé. Veja, ela ouve falar de Jesus e se aproxima, ela vai até Jesus, não espera que Jesus venha até ela. Depois, chegando até Jesus, nós encontramos aqui na Sagrada Escritura, ela cai aos seus pés. Caindo aos seus pés é um sinal de reconhecimento de que você está diante de uma pessoa grande. E, sobretudo, nessa dimensão, aqui nós temos um certo sentido de adoração, um certo sentido religioso. Entretanto, ela não apenas foi até Jesus, ela não apenas cai aos pés de Jesus, se coloca aos pés de Jesus, mas ela suplica a Jesus. E mesmo assim, Jesus não lhe atende. Somente quando, pelas palavras desta mulher, e São Marcos é muito claro quando ele escreve isso, é que Jesus vai atender ao pedido dessa mãe. E quais são as suas palavras? Ela reconhece que de Israel vem o Salvador. Aqui, Israel é colocado dentro das palavras de Jesus como as crianças, os filhos, e os pagãos como cachorrinhos. Ficamos então apenas com essa ideia de um contexto cultural e na qual estas questões eram muito claras para as pessoas da época. Enfim, fica muito claro, então, eu repito, a ideia de que os pagãos, ou seja, os outros que não eram da mesma fé ou do mesmo povo, eram considerados cães. Certamente também a Sírio-Fenícia pensava isso dos judeus, mas aqui ela faz um movimento contrário. Ela reconhece que a graça, que o poder vem dos judeus.
e não necessariamente dos judeus, é sim dos judeus, mas é especificamente daquele homem, Jesus. A graça vem de Jesus. E por isso, porque ela reconhece as migalhas que caem da mesa dos filhos, é que então o Senhor lhe atende. Ela entende que a salvação vem dos judeus. A salvação vem de Jesus. Vem deste Deus único que nos cura, salva e liberta. São Marcos não está escrevendo para aquela mulher, está escrevendo para nós hoje. E se nós não estamos na condição daquela mulher, tendo uma outra religião, é para que, como os apóstolos, possamos compreender que, sim, nós que cremos, nós católicos, cristãos, podemos orar pelas pessoas, mesmo que sejam de uma outra religião, para que sejam libertas de toda possessão, de toda ação demoníaca que pode afetar a saúde, pode afetar a vida afetiva, familiar, pode afetar os negócios, pode afetar a harmonia e a integridade da pessoa, e que dá a elas uma grande oportunidade, como aquele do qual foi expulso uma legião que andava pelos cemitérios, poder seguir, louvar e bendizer ao Senhor, conhecer Jesus de perto. Então nós não podemos entrar nesse certo respeito à religião do outro, no sentido de que nós não devemos nos calar e não anunciar e não falar de Jesus. É próprio da nossa fé, porque foi uma ordem do Senhor: ide anunciai a todos os povos. Todos os povos. E isso depois da ressurreição de Jesus, o que ele não fez antes devido ao plano do Pai, mas sim depois do derramamento do Espírito Santo a todos os povos. E aqui pessoas enfermas, possuídas em outras religiões que se encontram em alguma situação de dificuldade, elas podem, por meio da nossa oração e presença, da nossa fé, suscitando nelas o desejo da vida, da liberdade que só Deus pode nos dar, da verdadeira felicidade, da promessa da vida eterna, sim, elas podem experimentar o grande amor de Deus por meio de Jesus e da força do Espírito Santo, e assim conhecerem o Pai, que Jesus nos leva a anunciar e ao seu amor compartilhar, sobretudo com aqueles que sofrem em todas as circunstâncias, materiais, emocionais e também com o Evangelho e espirituais. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.